Pessoal, uma notícia de extrema relevância que foi veiculada ainda hoje é que a partir de amanhã já começa a funcionar o QG do TSE para monitorar o que você vai falar ou não nas redes sociais para saber se isso é um discurso de ódio ou fake news. O QG contra fake news será comandado pelo presidente do TSE, pois é, o próprio Alexandre de Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral vai inaugurar na próxima terça-feira, às 14h30, um QG, ou seja, um quartel-general, para monitorar fake news e discurso de ódio nas eleições. O Centro Integrado e Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia vai atuar de forma coordenada no combate à desinformação, discurso de ódio discriminatório e antidemocráticos no âmbito eleitoral. A ideia é que o CIED atue para promover a cooperação e a justiça eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial a plataforma de redes sociais e serviços de mensagem privada, durante o período eleitoral, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo plenário do TSE para a propaganda eleitoral. É óbvio que isso aqui foi alvo de questionamentos e críticas. Por exemplo, o do próprio Felipe Dávila, que concorreu às eleições como presidente da República. Ele escreveu o seguinte: é típico de governos autoritários estabelecer um órgão encarregado de determinar a verdade e a mentira. Como isso pode dar certo? E por fim, veio a Revista Oeste e confirmou que o responsável por monitorar vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos começar a fazer uma análise mais aprofundada disso aqui. Ninguém há de divergir do ponto de vista que discurso de ódio e fake news são pontos, assim, negativos. Acho que ninguém defende um discurso de ódio ou fake news. O grande ponto aqui é: existe uma legislação, existe uma lei que define crime de fake news ou define a fake news? Existe essa legislação já atuante no Brasil? Esse é o primeiro ponto a ser analisado. E o segundo: quem será o censor? Que vai fazer o censo aqui, a censura do que se pode ou não pode ser dito. Porque é o seguinte, nós estamos diante de um mesmo colegiado que multou pessoas porque disseram que Lula era aliado ao Maduro. Teve gente que foi aí chamado, inclusive pela grande mídia, detonado, porque falava que existia o Foro de São Paulo. Então, assim, a gente existe hoje no tempo de meias verdades, ou melhor, do pós-verdade. A verdade é aquilo que você diz que é verdade, e não aquilo que consegue se provar. O devido processo legal, tudo isso hoje acabou. Tanto é que existe hoje o tribunal da internet, que você define o que é um cidadão, julga, sentencia, e aquele cara vai ser simplesmente cancelado nas redes sociais. E quem é mestre para fazer isso é um espectro político, o espectro da esquerda. Fazer os cancelamentos virtuais nas redes sociais. É a turma da esquerda que faz essa lacração. Vocês sabem que é assim. Então, assim, muito me preocupa saber que haverá um QG, um quartel-general, para dizer o que é fake news, o que é desinformação, o que é discurso de ódio, que virá única e exclusivamente da cabeça deles, e que há um lado não vai sofrer as mesmas penalidades. É fato. Você quer pegar, por exemplo, matéria da Gazeta Brasil. Brasil se saiu melhor contra a extrema-direita graças ao STF, afirma Gilmar Mendes. Você quer uma declaração mais política do que essa? Tá, vamos lá. E a extrema-esquerda é combatida pelo STF ou, na visão do STF, não existe extrema-esquerda? Porque para eles dizem que é extrema-esquerda, né? Mas assim, a extrema-direita. Mas vamos lá. Quem é que pede a morte de crianças no útero? Quem é que defende os grupos terroristas do Hamas como resistência? Quem é que invade terra dos outros? Quem é que prega abertamente e hoje é secretário da presidenta do Banco BRICS, a Dilma Rousseff? O que o secretário dela pregou abertamente? Quem for contra o regime merece ir para o paredão.
Quem é que prega discurso ou faz uma matéria jornalística, um jornalista, dizendo que, olha, tem que cometer crime para impedir bolsonaristas de terem livre circulação. Então, isso é extrema esquerda. E eles falam que só existe extrema direita. E uma fala como essa, o Brasil se saiu melhor contra a extrema direita graças ao STF, afirma Gilmar Mendes. Ou seja, vindo de um ministro do STF, o outro ministro fala: perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. O outro aplica penas muito mais graves do que ao líder do PCC, as senhoras e a pessoas que não tiveram, sabe, nenhuma vida pregressa de crimes, não é ninguém, sabe? É assustador tudo isso. Vamos lá, matéria da Gazeta do Brasil. Em entrevista à Globo News, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentou nesta segunda-feira sobre a relação do Judiciário com o Congresso Nacional e se as PECs que impõem limites ao STF, protocoladas na Câmara e no Senado, não seriam uma retaliação à Corte Brasileira. O Gilmar Mendes respondeu: não, nós já estamos acostumados. Isso aí vem da extrema-direita e o STF. O Brasil saiu melhor porque o STF já está acostumado a enfrentar a extrema-direita. Então, assim, tem um lado. Inevitavelmente, eles se posicionam inimigos de um lado. E quem é a extrema-direita na visão deles? A extrema-direita é Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí nós não podemos esquecer em momento algum, porque parece que o pessoal da esquerda às vezes esquece, que teve 50 milhões de votos a favor de Bolsonaro. Ou seja, metade do Brasil, tecnicamente falando, apoiou o Bolsonaro. Então, metade do Brasil hoje é extrema-direita. Então, metade do Brasil hoje foi combatida pelo Supremo Tribunal Federal, nas falas do Gilmar Mendes. Esse é o grande ponto. Então, são essas pessoas que serão censores do discurso de ódio e da desinformação. O que é desinformação? O que é discurso de ódio? Virá deles. E já mostro logo de cara que o posicionamento de grande parte dos brasileiros, na metade dos brasileiros, não coaduna com o pensamento do STF. Afinal, mais de metade dos brasileiros votou no Bolsonaro. E a popularidade do Lula, que representa a esquerda, que o STF representa, está despencando, está caindo. 70% da população acha que o Supremo Tribunal Federal facilita a corrupção no Brasil através do que está acontecendo em relação à Lava Jato. É pesquisa, tá? Não sou eu que estou falando. É pesquisa que foi feita. Então, no final das contas, o que a gente pode perceber é que o que está acontecendo sabe, é todo um sistema ali que deixa de ouvir um lado da população. E isso, dentro de uma democracia, é grave demais. Vamos passar para a notícia internacional agora. Vamos falar do Javier Milei. Sabe, esse vídeo aqui foi na lata. Eu falei para vocês já algumas vezes o imbróglio que aconteceu sobre o aumento de salário. O que aconteceu? A Cristina Kirchner, ela tinha um decreto onde o aumento de salário de alta casta de servidores do executivo aumentavam automaticamente com a virada do ano. E junto vinha o salário do presidente da República. O Milei teve o aumento de salário, mas o ministro do Trabalho permitiu que isso acontecesse. Então, aconteceu na lata e ao vivo e a cores. O presidente da Argentina, Javier Milei, demitiu ao vivo na televisão local o secretário de Trabalho, Omar Yassin, pelos aumentos de mais de 40% nos salários hierárquicos. Olha só isso aqui. Pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. Não é só isso, o secretário do Trabalho, vamos dizer que eu já o despedi. ¿Cuándo lo despide? Quando o demitiu? En este momento lo están notificando. Nesse momento já estou notificando, está despedido. Ou seja, ao vivo e a cores. Assim, o secretário de Trabajo. Mas assim, o secretário do Trabalho, pagamos por esse erro. Digamos por esse erro. Este error. Este es un error que no debería haber cometido. Esse é um erro que não deveria ter cometido. Porque además, esto fue aclarado. Até porque isso foi esclarecido em janeiro. En el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era onde o consenso entre todos os ministros era que nosotros tenemos que estar con los sueldos congelados.
que nós devemos manter os nossos salários congelados. Então, o Javier Milei demitiu ao vivo o ministro do trabalho dele, porque não manteve o salário congelado, e isso foi tema de reunião em janeiro entre todos os ministros, que os salários deles vão ficar congelados, e segundo a informação, e eu não sei se essa informação é oficial ou não, o salário deles vai ficar congelado até o término das eleições, tá? Até as próximas eleições, ou seja, 4 anos com salários congelados. Pô, genial, né? Quem da população que não vai apoiar isso? Então, Milei fez bem, mandou bem. A esquerda tentou fazer uma articulação aí para fazer uma jogada e tentar articular que o Milei estava aumentando seu próprio salário, mas acabou virando uma bomba contra eles, porque deu maior visibilidade ainda ao argumento de Milei de que todos os salários serão congelados até o final do mandato dele. Vamos lá. Por fim, isso aqui é interessante, ó. Matéria do Infomoney. Milei confirma que a Argentina está mais perto de eliminar o controle sobre o câmbio. O presidente da Argentina afirmou que o país ainda precisa acumular mais reservas de dólar antes de levantar o cepo para evitar o risco de parada de preços internos. Então, isso aqui é bem interessante. A Argentina está cada vez mais próxima de eliminar, ainda que de forma gradual, o controle para a compra de dólar no país, chamado cepo cambial. Embora o presidente Javier Milei tenha confiança que será possível levantar as restrições até meados deste ano, ele afirmou em entrevista que vai optar uma solução mais segura para evitar o risco de hiperinflação. Em entrevista à TV do jornal La Nación, Milei afirmou que momento depende da quantidade de moeda estrangeira que entrará na Argentina nos próximos meses. Se me derem 15 bilhões de dólares amanhã, abra as bolsas e a economia arranca. O que o Milei está fazendo? Está abrindo o mercado. A aposta do Milei é a seguinte, olha, eu quero acabar com essa questão do câmbio. Porque o que acontece? Presta atenção. Eu tenho R$1 que vale $1, tá? Ou um peso argentino que vale $1, certo? Eu quero comprar uma peça automobilística que vale $1. Ok, se ela vale $1 e R$1 vale $1, eu vou gastar R$1 para comprar a peça. Eu faço a importação e isso chega a R$1 para mim. Acontece que se o real tiver a R$5, eu vou gastar R$5 para comprar a mesma peça. Ou seja, ela subiu 5 vezes de valor. Eu tive uma inflação gigantesca aí que vai refletir em tudo na Argentina. O que o Milei quer? Entrando muito dólar, vai falar, não, para de negociar com peso, eu não vou negociar mais, e o que nós vamos fazer? Vamos negociar tudo em dólar, que aí nós nunca vamos ter a inflação, porque o mundo negocia em dólar. Então nós vamos comprar tudo a preço de dólar. É uma jogada arriscada, tá? Porque você fica à mercê de outro país. Se os Estados Unidos forem mal, se começarem a dar zica, vai dar zica na Argentina também. Mas o grande problema é, onde tem mais chance de dar zica? Lá na Argentina ou nos Estados Unidos? Hein? Na Argentina ou nos Estados Unidos? Lógico que os Estados Unidos têm menos chance, porque é uma economia consolidada de anos e anos e anos, e tem aí as maiores reservas de dólar, a chance de manter com uma economia estável é muito maior do que a economia argentina. Só você ver o que aconteceu com a economia argentina durante a pandemia e o que aconteceu com a economia americana. Teve alta nos Estados Unidos, teve inflação, mas não se compara com o que aconteceu em outros países. Vamos lá. Vamos ainda de notícia internacional. Ou quase, né? Convidados por Netanyahu, Tarcísio e Caiado irão a Israel e Zema declina, né? O Zema não quis. Bolsonaro também foi convidado, mas o ex-presidente teve o passaporte apreendido por determinação de Alexandre de Moraes e depende de autorização para sair do país. Normal, né? Na Nova República é normal. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos e de Goiás, Ronaldo Caiado, visitarão Israel a convite do governo Benjamin Netanyahu. Eles embarcam na próxima segunda-feira, ou seja, estão embarcando já, né? Na outra semana. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Segundo ela, outros governadores também foram convidados para visitar o país, na mesma comitiva de Tarcísio. Entre eles, o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o de Minas Gerais, Romeu Zema. O mineiro já declinou o convite, segundo a jornalista. Enfim, segundo informações,
até uma forma de, sabe, não reconhecer o governo brasileiro como autêntico. O que aconteceu na Venezuela? E eu percebo que Israel está começando aí nessa linha de raciocínio. Na Venezuela, em um determinado momento, o Maduro deixou de ser reconhecido como presidente. E muitos países, como inclusive o Brasil, passaram a fazer tratativas com Juan Guaidó, coisa que não deu muito certo também. Mas eu vejo que o que Israel está querendo fazer? Está querendo começar a chamar os governadores, ou seja, isso aí é uma forma de até, sabe, cutucar o Lula para poder, sabe, não, eu negocio direto com seus governadores, com você eu não quero papo, entendeu? Dá uma cutucada aí. Zema declinou. O que eu percebo de Zema? Zema, pelo que me dá a entender, já tá quase que fora da corrida presidencial. Zema já tá quase que uma carta fora do baralho. O Zema, vocês têm que entender um ponto. O Zema, uma coisa é ele concorrer a governador do estado, concorreu no primeiro, concorreu à eleição, e outra coisa é o Zema vendo o que está acontecendo agora. Se vocês pararem para pensar, ninguém tem mais a perder do que o Zema nessa história. O Tarcísio não tem tanto a perder quanto o Zema, o Bolsonaro não tem tanto a perder quanto o Zema. O Zema é dono de uma empresa gigantesca. O Zema tem no Brasil declarado, só que ele declarou lá nas eleições, e isso ainda nem chega a ser o total, provavelmente não, porque já se passaram muitos anos, mais de 100 milhões de reais só na declaração de bens e patrimônio do Zema. Então, assim, o cara, imagina, hoje, bater de frente e peitar Supremo Tribunal Federal. Ele vai a zero, a bancarrota. Vocês sabem o que pode acontecer. Então, assim, eu até tinha uma expectativa que o Zema poderia ser um presidenciável. Esqueçam. Ele não vai comprar essa briga desse tamanho para ser o outsider, ou seja, o cara que virar de fora e falar, eu não tô nem aí, eu vou bater de frente. Ele sabe que isso pode chegar nos bens e no patrimônio dele. Então, Zema, esquece, tá fora do baralho, tá? Pelo menos eu tenho essa visão. E o que você acha? Acha que o Zema pagaria para ver? Zema já puxou o pé no freio e falou, não vou bater de frente. Teve reunião com o Lula, falou, não, Lula, você é um democrata, assim como eu, parabéns, tô contigo e não abro. Ou vocês não viram isso? Então, o Zema tem muito a perder, tá? Muito mesmo. E ele não tá disposto a pagar para ver. Última matéria que eu trago para vocês, ainda sobre Israel. Também, o jornal Metrópolis tratou de uma carta que foi mandada também pelo primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, direta para o Bolsonaro. E essa carta chegou em poder do Metrópole, e nessa carta ele fez críticas a Lula e agradeceu muito o Bolsonaro pelo apoio que ele prestou a Israel no evento do dia 25 de fevereiro. E a carta é datada de 26 de fevereiro, ou seja, um dia depois a carta chegou até o Bolsonaro, mas por algum motivo, talvez até por questão estratégica, o Bolsonaro só resolveu deixar essa carta vir à tona agora. Em inglês, ele não cita o Lula, mas ele faz críticas aqui ao atual chefe da nação, que de um jeito ou de outro aí tece críticas infundadas a Israel, né? Vamos lá, tem mais uma matéria que eu quero trazer para vocês. Uma fala do Mourão, uma fala até considerada polêmica, né? Bem polêmica, porque ele era o vice-presidente do governo Bolsonaro. O peso da fala do Mourão ainda é muito grande. O Mourão, durante uma entrevista ao UOL, ele teceu críticas ao Bolsonaro e falou o seguinte, o governo Bolsonaro teve um fim melancólico. Tínhamos de admitir a derrota. Escuta só o que fala o Mourão aqui nessa entrevista da UOL. Porque o governo teve coisas muito boas e, no final, teve esse fim que eu considero melancólico, viu, Thales? Eu não fiquei satisfeito com o final do nosso governo, né? Que tínhamos que ter reconhecido a derrota, perdemos por pouco, mas perdemos, né? E aí até digo, dar uma resposta clara, perdemos agora, mas vamos nos melhorar para voltar mais forte em 2026. Eu acho que isso é do jogo democrático. A alternância de poder faz parte. E entender sempre que não somos inimigos, somos adversários, só isso. Muita gente fez críticas ao Mourão. O Mourão está sendo muito criticado por essas falas, dizendo que o Mourão levantou a bandeira vermelha, a bandeira branca. Ou seja, que o Mourão está com medo, arregou, e essa fala do Mourão nessa hora é bem desproporcional. Já outra ala que
entende o seguinte: não, realmente o que se deveria ter feito é isso. Reconhecer, falar, perdemos e partir para cima. Assim, não teria um avanço tão grande contra a direita e contra o Bolsonaro. Então tem uma ala ainda que admite que Bolsonaro deveria ter já seguido o protocolo, que nem estaria sendo perseguido tanto quanto está hoje. Que todo o argumento é pela forma que deixou conduzir e pelo indigitado ali, o indigesto, né? 8 de janeiro, que virou uma munição poderosíssima na mão da esquerda contra a direita no Brasil. E seu ponto de vista, meu amigo? Coloca no comentário, minha amiga que está me assistindo, o que você acha sobre a fala do Mourão. Eu queria ouvir o seu comentário aqui. Combinado? Grande abraço, fica com Deus. A gente volta daqui a pouco com outro editorial completinho para vocês, tá bom? Abraço.